Se Deus não tivesse vindo em carne, você já estaria perdido. Deus invadiu o mundo e você ainda acha que ele está distante? Isso não é religião, é Deus entrando no campo de guerra. Herdeiros do Reino, a paz do Senhor, continuando nossa leitura diária aqui da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 6, o Filho como o Verbo de Deus. Hoje nós estaremos lendo o Evangelho de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 14. O texto nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus aqui nós estamos vendo João falando sobre a eternidade da existência de Jesus. Veja que Jesus ele não passou a existir quando ele nascera em Belém. Ele é um ser coexistente, ele já existia. Nos diz aqui o comentário do pastor Douglas Batista, diz: olha, Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Então, Jesus ele é eterno, ele não passou a existir quando ele nascera em Belém, porque ele já é coexistente com o Pai desde o princípio. E aí nós enxergamos exatamente no capítulo 1 do Evangelho de João, do próprio João, ele fala que o Verbo estava com Deus no princípio, o Verbo era Deus. Então, nós observamos aqui que o Verbo se fez carne e habitou. E aqui nós entendemos, diante desta expressão de João, que isso não é religião, não se fala sobre religião aqui. Deus, Jesus, na pessoa de Jesus, ele encarna-se, invade o nosso mundo, como se fosse uma invasão ao nosso mundo. Obviamente que não é invasão no sentido de destruição, mas é para ele entender-se a situação humana, para que então pudesse nos compreender nas nossas dificuldades. Deus então ele rompe o invisível, e ele entra no nosso território, no território humano, exatamente para nos compreender. Ele sangrou na cruz, ele sofreu, ele também foi rejeitado por minha culpa, pela nossa culpa. Por quê? Porque ele passou por todos esses sofrimentos. Porque a salvação não acontece à distância. Ele veio presencialmente, pagou o preço, presente, visível e audível em nosso meio. E além disso, ele habitou, ele veio, habitou em nós, habitou no nosso meio, habitou conosco nesta terra. Bendito seja o nome de Jesus. Então, foi uma ocupação, não foi uma visita. Ele veio pessoalmente, ele não enviou um mensageiro, como de hábito rotineiro acontecia, que enviava um anjo. Ele veio pessoalmente, Jesus veio. Deus tomou espaço, onde o pecado dominava, imperava, Deus toma espaço com a figura do seu Filho Jesus, na pessoa do seu Filho Jesus. Então ele toma espaço, ele ocupa aqui. E aqui nós entendemos que quem entra no campo de guerra não entra para perder. Jesus ele entrou nesta guerra em resgate à humanidade, ele não entrou para perder, e como não perdeu, nós sabemos que Jesus ele não perdeu. E este é o Jesus que nós conhecemos. Vimos a sua glória, o texto nos diz, vimos a sua glória. João escrevendo aqui diz, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então veja como é extraordinário aqui. Glória com a cruz, glória cheia de graça e de verdade. A glória de Deus estava ali na pessoa de Jesus. E aqui nós precisamos entender e escutar e entender. Se Deus assumiu carne, ele assumiu sua culpa. Quando Deus ele assume, humaniza-se, ele encarna-se, não é? Lembrando do tabernáculo, ele tabernaculou-se para estar entre nós. Deus humanizou-se e habitou no corpo humano para nos compreender. É essa pessoa de Jesus que nos conhece perfeitamente.
Se ele veio até nós, se ele veio até você, ficar indiferente já é uma decisão. Nós podemos decidir o que é que nós queremos. Então, é uma oportunidade de nós nos abraçarmos com Jesus. E aqui, para nós concluirmos a nossa reflexão, se Deus entrou na sua realidade, se Deus entrou na minha realidade, quem é nós? Quem é você? Quem somos nós para continuar fugindo? Não tem para onde nós fugirmos. Se nós observarmos no Salmo 139, o salmista diz: para onde fugirei da tua presença? E ele fala de algumas ideias de onde ele fugisse. Ele diz: olha, se eu subir até os céus, ali é a tua habitação. Se eu descer até as profundezas do mares, ali a tua mão está. Se eu for o lugar dos mortos, no Sheol, a tua presença lá está. Então, para que fugir? Para que tentar fugir? Lembra-se do profeta Jonas? Não conseguiu, ele achava que estava conseguindo. Ele não queria obedecer a Deus. Não fuja nesta manhã. O Cordeiro de Deus, o Verbo encarnado, ele está com você, está do teu lado. Pagou um alto preço por você, pagou um alto preço por nós. Portanto, não fujamos do Cordeiro de Deus, do Verbo encarnado nesta manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus continue falando conosco e que o seu nome seja exaltado e adorado. Eu quero orar por você nesta manhã, manhã de terça-feira, orar juntos para que Deus nos dê graça e que o Verbo encarnado permaneça conosco. Bendito Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho, ter encarnado e ter enfrentado a cruz por mim, por todos os meus amigos e irmãos e aqueles que estarão assistindo esta mensagem. Bendito Senhor, dê graças, dê forças, saúde espiritual e desejo de estar distante de Ti, aprendendo com o Senhor, servindo ao Senhor. Portanto, Deus, nesta manhã, abraça essa pessoa, esteja com ele, dando saúde, Senhor Deus, para que continue Te servindo em nome de Jesus. Isso nós fazemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que vive e que reina para todos sempre. Amém.